Olha eu aqui de novo para responder a mais um vídeo do desafio dos R$1000. Para quem não conhece esse desafio, eu tô pagando R$1000 para quem conseguir me convencer de que o feito do Goku e do Bills terem tremido o universo não é incoerente com o que foi apresentado anteriormente na obra e que sim, o Goku conseguiu tremer o universo na troca de soco com o Bills e que isso não viola nenhuma das regras internas da própria obra. E eu tô aqui para argumentar contra o vídeo resposta que o Mais de 8000 fez lá no YouTube. E a argumentação dele foi de longe uma das mais criativas e engenhosas que eu já vi. Ele basicamente usou um simulador de onda para me mostrar como é que variações de uma onda podem acontecer mesmo com interferências. Então, segundo o argumento principal dele, o que teria salvo a Terra foi justamente o Goku tentar anular as ondas de choque com o Bills e a Terra tá próximo o suficiente para não sofrer esse efeito. Contudo, eu ainda tenho algumas discordâncias em relação à argumentação dele. Ele disse que basicamente pelo padrão de dispersão de onda do clash de socos entre o Goku e o Bills, ele se assemelha mais a esse tipo de onda aqui que você está vendo, porque ela teria uma barreira e se propagaria a partir daquela barreira. Contudo, na minha opinião, o clash de socos entre os dois é mostrado e visualmente aparenta pra gente ser muito mais parecido com esse padrão de dispersão de onda do que com esse daqui, é ou não é? Então, mesmo não concordando com o modelo que ele usou para exemplificar o padrão de dispersão de onda do clash de soco entre os dois, eu vou dar o benefício da dúvida e ver o que aconteceria caso o Goku realmente conseguisse produzir esse efeito daqui de controle de onda. No exemplo que o Mais de 8000 deu, o clash do soco dos dois é similar a isso daqui, porque cada uma dessas barreiras, se eu entendi corretamente, é como se fosse o punho dos dois, e o ângulo de escape entre o encontro do punho dos dois seria como se fosse essa abertura. Então essa abertura daria vazão àquela energia para todo o universo. Agora dá uma olhada no punho dos dois, você tá vendo a energia escapando diretamente do punho deles? Vamos supor que ali seja o epicentro de escape dessa onda de energia. Você tá vendo a Terra aqui embaixo? A Terra está muito próxima desse epicentro, mas vamos supor que ela não estivesse ainda diretamente voltada para esse epicentro. E usando o site que ele mesmo passou, eu mesmo fiz essa simulação que você está vendo. Supondo que essa bolinha branca seja a Terra e a bolinha mais escura seja o resto do universo mais distante, você está vendo que mesmo com a bolinha branca muito próxima da barreira, ela ainda sofre interferência dessa onda gerada? Claro, é muito menor do que a bolinha mais escura, que está diretamente voltada para esse ângulo de escape, mas ainda assim ela sofre interferência dessa energia. Então, supondo que essa oscilação da bolinha mais escura seja a energia que o Goku e o Bills geraram com o clash de socos e foi forte o suficiente para tremer todo o universo, todo esse campo que você está vendo sendo simbolizado pelo universo, e essa bolinha mais clara simbolizando a Terra, você vê que não tem tanta variação assim, porque a Terra é muito pequena em comparação com o universo. Então, se aquela energia da bolinha escura que você está vendo foi capaz de tremer o universo, como é que essa fração de energia que você está vendo nesse ponto mais claro não foi capaz de destruir a Terra mesmo no melhor dos cenários da simulação? E vale lembrar aqui que quem usou esse site como parâmetro de base para sua argumentação foi o próprio Mais de 8000. Eu não estou trazendo ciência para argumentação. Eu estou usando a própria argumentação dele para ver se faz sentido dentro do que ele está defendendo. Então, de novo, dá uma olhada, por favor, nessa variação da energia da bolinha branca e em relação à energia da bolinha mais escura. Agora coloca uma perspectiva nisso. Então, usando o mesmo argumento que eu usei lá no vídeo com esfera lunar, isso daqui é uma imagem em escala e proporção do nosso sistema solar. Olha o tamanico da Terra em vista do nosso sistema solar. Essa outra imagem aqui mostra onde está o nosso sistema solar na Via Láctea. Você consegue sequer reconhecer o Sol daí? E agora isso daqui do lado é uma simulação computadorizada do universo observável. Você consegue reconhecer a Via Láctea daí? E para você ter uma noção de quão ínfima é a Terra em comparação com o nosso próprio sistema solar, ela só pesa 0,00003% do peso total do nosso sistema solar. E eu não vou nem falar o quanto que o nosso sistema solar pesa em relação à Via Láctea. E em relação à própria Via Láctea, a Terra só pesa 3,6 sextilionésimos da parte da Via Láctea. É esse nível de absurdo. Então eu não vou nem comparar o peso da Terra com o resto do universo.
Você afirmar que na luta do Goku e do Bills, lá na atmosfera da Terra, eles liberaram a energia o suficiente para tremer todo o universo, mas a Terra não foi afetada por causa disso, sendo que na simulação a gente já viu que sobraria sim algum nível de energia, mesmo estando próximo à barreira do jeito que você simulou, é a mesma coisa de eu falar o seguinte, só lembrando que essas imagens não estão em escala, porque se tivesse ninguém ia enxergar nada. Afirmar que o Goku e o Bills no clash de soco dos dois tremeram o universo, mas não destruíram a Terra, mesmo com essa energia de forma colateral sendo propagada sim em direção à Terra, igual a gente viu, tanto no anime quanto no mangá, quanto na simulação que a gente fez no site, seria a mesma coisa de alguém me falar que dois vírus dentro de uma célula infectada estavam lutando e geraram energia o suficiente para não tremer só o corpo de um ser humano, mas tremer a Terra inteira, e nem o ser humano e nem a célula que eles estavam infectando sofreram nenhum dano. Que nenhuma das bases púricas ou pirimídicas do DNA da célula que eles infectaram foi sequer movida do lugar, porque um dos vírus estava anulando os efeitos locais. É esse nível de absurdo que você tem que defender se você falar que os dois anularam os efeitos locais, mas sim eles tremeram o universo com a propagação daquela energia. E para finalizar seu vídeo, você argumenta que o controle de Ki é o principal responsável pela área de efeito que a gente tanto ouve falar. E no próprio exemplo que você deu, no início da luta do Goku contra o Broly não tinha controle da energia dele, que por causa disso, uma das Ki Blasts que ele soltou contra o Goku, se tivesse pegado na Terra, segundo o próprio Goku, ia ter destruído a própria Terra. Só que posteriormente na luta, segundo o seu próprio argumento, o Broly ficou ainda mais poderoso, só que ele conseguiu refinar o controle de Ki dele bem o suficiente para nenhuma das Ki Blasts que a gente via acertando a Terra ter força o suficiente para destruí-la. Quanto a isso, só tem algumas coisas a falar. Primeiro, até onde eu sei, o Broly perde o controle da sua capacidade à medida que ele vai ficando mais nervoso e sua capacidade vai aumentando. Então ele fica menos consciente e com menos controle da sua energia, não com mais. E segundo, se você fala que ele tem controle o suficiente para nenhuma dessas Ki Blasts destruírem mais do que ele queria, que seria um raio de 2 metros mais ou menos em cada um que pegou na Terra, isso seria um sopro de ar fresco perto do Goku, que conseguiu tremer o universo supostamente na luta dele contra o Bills. Agora imagina você tentar machucar um cara que tremeu o universo numa troca de socos com uma Ki Blast que não destrói nenhum planeta. O que você chama de área de efeito, eu chamo de incoerência. E Shonens, eu espero ter respondido de maneira satisfatória aos argumentos do Mais de 8.000. Se eu não respondi, me desculpem, é porque ultimamente eu tô muito cansado porque a faculdade apertou demais. Final de semestre complica pra caramba a minha vida. Se teve algum ponto que eu deixei de fora ou ignorei, eu já peço desculpas e já deixem aqui nos comentários que talvez eu faça um próximo vídeo explicando um pouquinho melhor esse ponto que eu deixei de explicar. E por hoje é isso, Shonen. Se você gostou de ver esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se vocês querem ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.